Salmo 27. Todos acharam? Amém ou misericórdia? Acompanhe comigo essa leitura. Diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração recorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, o Senhor, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não escondas, Senhor, da tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nos colocar na tua presença. Nós estamos aqui para ouvir a tua palavra. Fale conosco, Jesus. Fale a cada um de nós conforme a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, nós nos dispomos para sermos trabalhados por ti nesta hora, em nome de Cristo. Amém. Queridos, eu quero pensar com vocês hoje na vida de um homem muito conhecido e muito falado na Bíblia. E o nome dele é... Quem que é o autor desse salmo? Olha aí a sua Bíblia. Quem que é? Davi. Muito bem. O autor deste salmo é Davi. A vida de Davi é uma vida muito bela. A história dele é uma história muito bonita. É uma história de fé, um homem de muita fé. Tamanha fé que ele escreveu o Salmo 23, um dos salmos mais conhecidos. O Senhor é o meu e nada me faltará. Um homem de muita coragem. Ao longo da palavra de Deus e até do salmo que nós acabamos de ler, existem muitas palavras de Davi com intento, com a ideia, com um tom de coragem, de um homem que desbrava. Não é à toa que o pequeno Davi derrubou o grande Golias. Outra história fantástica da Bíblia, né? Mas na história dele também nós encontramos um homem, e como diz, homem, ser humano, falho. Nós encontramos as falhas de Davi também, o adultério, a confusão dele ao criar seus filhos, os equívocos ali ao criar a sua família. Enfim, Davi se mostra humano, mas ao mesmo tempo nós podemos ver um homem, tanto um homem, que ele é um homem poeta. Se você prestar bem atenção na palavra de Deus, você vai encontrar diversas poesias de Davi, como esse salmo. O salmo, para quem não sabe, é uma canção. Era uma poesia cantada pelo povo judeu, pelo povo de Israel. O povo caminhava para o templo ou no seu dia a dia, nas tarefas do dia a dia, e eles iam cantando essas canções. E não é à toa também que hoje você tem uma série de cânticos de igreja, cânticos
de cantores gospel, enfim, que são baseados no livro dos Salmos. Meus queridos, eu quero pensar na vida de Davi hoje, num momento especial da história dele que tem a ver com esse salmo. O momento especial da história de Davi está registrado lá em 1 Samuel 23, do 19 ao 29, que começa com Saul, na verdade. Nós precisamos contar esse trecho da história de Davi pensando primeiramente em Saul. Saul foi um rei escolhido por Deus para governar Israel. Mas infelizmente esse homem meteu os pés pelas mãos. Ao invés de fazer a vontade de Deus, ao invés de obedecer o Senhor em cada um dos desejos de Deus, o que ele fez foi o contrário. Ele só soube desobedecer a Deus. E por causa disso a Bíblia Sagrada diz para nós que Saul foi rejeitado. Saul foi escolhido rei, ungido rei, mas pouco depois o próprio Saul foi rejeitado, porque ele preferia desobedecer a Deus e agradar pessoas, ao invés de servir o Senhor Altíssimo. E outro foi escolhido em lugar de Saul. Quem? Davi. O profeta Samuel foi levado até a casa de Jessé, pai de Davi, e lá, depois de toda uma história, você pode ler depois lá em 1 Samuel, você vai ver que Davi foi escolhido e foi ungido rei. Só que isso não aconteceu da noite para o dia, ele não assumiu o trono da noite para o dia, porque a notícia chegou até Saul de que Deus o havia rejeitado e escolhido outro melhor para o seu lugar. Até então ele não sabia quem. E Davi foi crescendo, Davi foi aparecendo, como foi ungido por Deus. Pouco a pouco Davi foi conquistando o coração das pessoas de Israel. Tanto que ele, Davi, foi tocar harpa para o rei Saul quando ele era atormentado por espíritos malignos. E só quando Davi tocava a harpa na presença de Saul é que ele se sentia aliviado ou liberto desses espíritos malignos. Davi se tornou um grande guerreiro, e tanto que as mulheres de Israel cantavam: Saul mata milhares, mas Davi mata seus 10 milhares. Ou seja, Davi é 10 vezes melhor na batalha do que Saul. E Saul foi se enchendo de ciúmes. Apesar de Davi ser até genro de Saul, casado com a filha de Saul, Saul começou a persegui-lo, e persegui-lo de maneira voraz, tanto que chegou ao ponto, nessa perseguição, que Davi teve que fugir mesmo. E nesse momento Davi está no sul do Monte Horebe, um lugar cheio de cavernas. Davi está lá junto dos seus homens. Nesse momento Davi já tem até alguns homens que o acompanham para guerrear, para a batalha mesmo, homens de guerra, uma milícia. E ele se escondia, ele fugia. A vida dele era fugir de Saul e do exército de Israel. O ciúme de Saul foi crescendo tanto que a vida de Davi foi, ou seja, Davi a partir de agora vive uma vida assim: eu tenho que sobreviver até quando Deus quiser. A minha missão agora é ficar vivo. A despeito dessa perseguição de Saul, a minha missão agora é sobreviver ao ciúme desses homens. E nesse momento, como eu já disse, ele está escondido no sul do Monte Horebe. O que Davi não contava é que ele foi traído. Tinha alguns homens ali, os zifeus, que moravam no deserto de Zif, justamente na região onde Davi estava escondido. E alguns homens zifeus foram até Israel se encontrar com Saul. E eles contaram para Saul exatamente onde Davi estava. Saul já estava meio escaldado. Ele até disse: Davi é muito esperto, voltem lá, olhem direitinho onde é que Davi está. Eu quero saber exatamente onde Davi está. Aí vocês voltam e me contam exatamente onde ele está, que eu vou providenciar. Nós vamos descer lá onde Davi, quando vocês disserem, vão relatar que Davi está, e lá nós vamos matar. E exatamente isso aconteceu. Os zifeus desceram, descobriram exatamente onde Davi estava escondido, voltaram para a presença de Saul e disseram: é lá, está lá as coordenadas no GPS, certinho, Saul, está ali, latitude e longitude, é exatamente naquele lugar onde Davi se esconde. Agora, queridos, como eu já disse, Davi foi um homem de coragem, um homem de fé, um homem de momentos de tribulação, de erros e tal, mas em tudo um homem extremamente emocional, cheio de suas poesias. O Salmo 27 é justamente a poesia que Davi compõe, a canção que Davi compõe, inspirado pelo Espírito Santo, neste momento e nesse contexto.
O contexto do Salmo 27 é exatamente esse que eu relatei para os irmãos. O momento em que Davi está dentro de uma caverna, fugindo de homens perigosos, homens mentirosos, que estavam caluniando, que estavam falando mentiras a respeito de Davi e Israel. Davi agora, que sempre amou Israel, que sempre amou Jerusalém, agora tem que estar enfiado dentro de cavernas para poder sobreviver. É nesse contexto de perseguição e de terror que Davi está, porque ele soube por fontes que Saul estava vindo para matá-lo. Imagine se você no lugar de Davi. Imagine se você lá, dentro de uma caverna, com poucos homens, com pouco suprimento, com poucas armas, sabendo que vem um exército inteiro contra ele, comandado pelo rei de Israel, com todo o aparato do governo, e ele só esperando o tempo. Ou seja, eu acredito que mais ou menos ali pelo meio-dia de amanhã Saul já está chegando e a gente vai ter que ver o que vai acontecer. Nós não temos a menor chance contra eles. Logicamente, racionalmente, não há a menor chance de nós sobrevivermos. E aqui Davi está numa situação em que ele pode escolher dois caminhos: ou o caminho do medo e ser dominado pelo medo e entrar em pavor e desespero completo, ou Davi pode se lembrar da sua história, quando ele estava lá diante do gigante Golias, quando ele foi ungido por Samuel, Samuel disse que ele seria o novo rei de Israel. Quando ele teve a escolha entre olhar para o medo ou olhar para tudo aquilo que Deus já fez por ele e confiar numa perspectiva, olhando para o céu, uma perspectiva de confiança. E o que nós vamos pensar hoje é justamente isso: confiança versus medo, ou medo versus confiança. Mas acima de tudo, o que nós podemos aprender e captar desse texto é que Deus nos dá confiança diante do medo. Deus absolutamente, irmãos, eu quero que você saia daqui hoje convicto disso, que diante do medo, dos exércitos, das situações, das circunstâncias mais diversas, Deus dá para Davi confiança no meio do medo. Isso Ele faz por Davi, e Ele faz por nós também. Mas que tipo de medo? Pode passar. Medo da circunstância, do momento atual, do agora, do amanhã ao meio-dia, de como vai começar na segunda-feira. Olha para o versículo 1 a 6, o que diz para nós. Do versículo 1 até o 6, o texto diz assim: acompanhe comigo na sua Bíblia. O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. De quem terei medo? Olha a pergunta de Davi: de quem terei medo? Ele continua: o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Davi aqui faz duas perguntas, na verdade uma pergunta duas vezes: a quem temerei? Por quê? Porque aí ele vai usar três linguagens para nós, ou três expressões. Deus é luz. Quando nós falamos luz, queridos, quando a gente toca na palavra luz, pensando na Bíblia, a gente pode pensar em bondade, em segurança, em andar no claro, em saber o que está acontecendo. Quando nós falamos de luz, nós podemos pensar em direção. Quando nós falamos em luz, nós podemos pensar em presença de Deus. O Senhor é a minha luz, é aquele que ilumina a situação que eu estou. O Senhor é a minha salvação. E fica claro, a luz é aquela que traz a salvação, é aquela que traz o livramento. Por quê? Porque o Senhor, acima de tudo, é a minha fortaleza. Fortaleza, queridos, é um lugar cercado, protegido, e por mais que viessem os inimigos espreitar ao redor, atacar e sitiar, a fortaleza era um lugar inatingível, era um lugar que não podia ser traspassado, era um limite entre o espaço inseguro e o espaço seguro. Fortaleza, na verdade, é a muralha que cerca, é a segurança oferecida por Deus a Davi. O Senhor é. Vamos continuar, o texto ainda diz mais. Quando os malfeitores, e aí ele está falando acerca de Davi, do exército de Israel, dos zifeus que o traíram, quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, é eles que tropeçam e caem.
O Senhor é quem me protege. Quando o mal se levanta contra mim, eles, na corrida, na pressa, no desejo de me fazer mal, eles é que tropeçam nas próprias pernas, caem sozinhos. O mal deles cai sobre a própria cabeça. E continua: ainda que um exército se acampe contra mim. É exatamente isso que está acontecendo com ele. O exército está vindo mesmo, literalmente. O exército está vindo para cercá-lo, cercar a caverna onde ele se escondia. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Agora ele vai mais longe. E se estourar contra a minha guerra, porque eles podem vir aqui me cercar, e depois de cercar eles vão se preparar e vão vir contra mim, vai estourar a guerra. Como que ele vai ficar? Ainda assim terei confiança. Ainda assim terei confiança. Palavras de coragem, hein? Palavras de coragem de Davi. O Senhor é luz, o Senhor é fortaleza, o Senhor é salvação. Eu não terei medo, e ainda que o exército se acampe, e ainda estoure a guerra, eu não sentirei medo, eu não vou desesperar. Mas uma coisa me preocupa. Uma coisa me toma o pensamento agora. Uma coisa me deixa inflamado de preocupação. O que é? Está no versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Irmãos, o que Davi está dizendo aqui é o seguinte: não são os inimigos que me preocupam, não são os inimigos que me metem medo. O que eu tenho mesmo medo é de deixar de habitar na casa de Deus. O que eu tenho mesmo medo é de estar longe de Deus. Nessa época aqui, Davi, não existia ainda o templo em Jerusalém. Quem vai construir o templo é Salomão, é a geração seguinte, é o filho de Davi. Nesse tempo, não existia templo lá em Jerusalém, que existia o tabernáculo. Davi está dentro de uma caverna no sul do Horebe, e ele está dizendo que o que ele se preocupa, e o que ele quer, e o que ele está vivendo naquele momento, ele está habitando o tabernáculo de Deus. Tabernáculo significa morada, tenda, casa. Como é que Davi estava habitando o tabernáculo se o tabernáculo estava lá em Jerusalém? Ele está habitando o tabernáculo porque Davi já tinha consciência clara na sua mente e no seu coração que Deus estava com ele. Isso é muito mais uma questão de vida, é muito mais uma questão de relacionamento com Deus, é uma questão muito mais de sintonia com Deus, de entender que depende de Deus, que quer viver com e para o Senhor. A preocupação de Davi não era o que vinha contra ele, mas a grande questão, ou o que inquietava Davi, era justamente a consciência de que o que ele mais precisava era estar em comunhão com Deus. Porque ele entendia o que Paulo entendeu lá na frente e disse por nós: se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu sou daquele que penso nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Eu não penso nas coisas aqui da terra. Na verdade, o que Davi está dizendo é o seguinte: ainda que o exército se acampe, isso aqui está na minha frente, mas o que importa para mim é o que está lá, porque o que está lá é mais real do que está aqui, e o que está lá pode muito bem mudar tudo que está aqui. O que Davi estava falando é que as coisas espirituais, elas são muito mais reais do que as coisas materiais, e se nós somos o povo chamado para viver por fé, pela fé, então tudo isso, ou as questões espirituais são muito mais importantes, a presença de Deus na nossa vida é muito mais importante. E quando ele usa essa linguagem, ele está se referindo a uma cultura nômade, daquele povo que vivia no deserto, como Davi agora estava. Davi, que antes habitava Israel, Canaã, agora tem que ficar de lugar em lugar, fugindo de Saul.
E quando ele levanta essa questão, ele está dizendo o seguinte: o nômade, havia uma lei, uma tradição e uma lei, de que quando você recebia alguém na sua tenda, quando você recebia alguém na sua casa, quando você hospedava alguém, você se tornava responsável pela segurança dessa pessoa. E qualquer coisa que acontecesse com essa pessoa, legalmente você era responsável. É por isso que ele diz: eu quero morar para sempre na casa de Deus, porque aqui ele é responsável pela minha segurança, aqui ele é responsável pela minha proteção. Eu quero viver todos os dias dependendo de Deus. Eu quero todos os dias viver na presença de Deus. Eu quero todos os dias viver fazendo o que agrada a Deus. E dentro da casa dele, ele vai me esconder num lugarzinho, num recôndito, lá no mais profundo. Deus vai me cobrir, Deus vai me envolver, Deus vai me guardar. Lá Deus será responsável pela minha segurança, porque Ele é a minha luz, Ele é a minha salvação, Ele é a minha fortaleza. De quem terei medo lá dentro? Queridos, o que eu quero dizer para você hoje é o seguinte: olhe firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Olhe firmemente para Deus e lá você estará seguro. Porque hoje, muito mais do que habitar dentro da casa de Deus, um lugar material, hoje Deus habita aqui dentro. E hoje a tradição muda, porque se antes quem habitava dentro da casa era o protegido, hoje quem nos habita é quem nos protege. Hoje quem nos habita é quem nos guarda. Ao invés de você olhar para a sua circunstância, olhe para a sua vida com Deus. E onde é que você está se escondendo? A proposta não é se esconder do problema, mas é encarar o problema, tendo como capa, tendo como aquele que fica em volta, como aquele que abre os muros de fortaleza, sendo o Senhor. Deus nos chama para romper barreiras hoje, olhando para Ele, o autor e consumador da nossa fé, entendendo que Ele vive em nós hoje, e nós vivemos nele, e essa nossa unidade traz consigo uma série de promessas, e dentre todas elas, aquela promessa de que o Senhor, ainda que a nossa mãe, ainda que o nosso Pai nos abandone, esse nosso Deus jamais nos abandonará. Deus é aquele que nos dá confiança diante do medo da circunstância. E esse mesmo Deus é aquele que nos dá confiança diante do medo do fracasso. Diante do medo do fracasso. Olhe comigo os versículos 7 e 9. E depois nós vamos olhar o versículo 8 e 10. Nós vamos ler um pouquinho fora de ordem, tá? O 7 e o 9 e depois o 8 e o 10. Diz assim: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. 9. Não me escondas, Senhor, a tua face, não me rejeites com ira, ou não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Agora 8. Ao meu coração me ocorre. Atenção para esse texto. Ao meu coração me ocorre. Buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. E no 10 diz: porque se meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. O mesmo Davi que disse agora que ainda que um exército se acampe ao seu redor, ainda que estoure contra ele a guerra, é o mesmo Davi que agora tem um fracasso e vai dizer para Deus: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim, não esconda, Senhor, o teu rosto de mim. É o mesmo Davi, super-herói da fé, aqui que está dizendo: eu não tenho nada, a quem temerei? É o mesmo Davi que olhou da perspectiva do céu e disse: eu não vou ter medo de ninguém, não preciso ter medo de ninguém. Olhando para Deus, eu vou ter medo de quem? Mas quando ele se volta e olha para si mesmo, ele tem medo do fracasso, porque ele vê que ele é fraco, ele vê o seu pecado, ele vê suas fragilidades, e quando ele olha para si, ele diz: Senhor, tem misericórdia, não esconde o teu rosto de mim. A ideia de não esconder o rosto, a Bíblia vai trazer isso, que Deus esconde o rosto
Deus revela a sua face, a sua bondade e graça aos seus filhos. Quando Ele está dizendo: Senhor, não esconda a tua face, quer dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, me atende, a despeito de quem eu sou, a despeito da minha fraqueza, a despeito da minha fragilidade, Senhor, me socorre. Davi está pedindo socorro a Deus, e Deus responde. Está lá no versículo 8, olha qual é a resposta de Deus: ao meu coração me ocorre. Olha Deus falando com Davi, o que é? Buscai a minha, de novo, buscai a minha. Meu querido, quando você olha para a sua fraqueza, para a sua miséria, Deus fala assim: para com isso, buscai a minha presença, buscai a minha presença. Não atente para você, senão para o seu pecado, e muda de vida, porque para Deus abrir de novo a sua face, para Deus olhar de novo, é necessário que haja da nossa parte arrependimento, mudança de vida. Porque o texto bíblico lá de Isaías, capítulo 1, a Bíblia vai dizer que Deus escondia o rosto e sofria o culto dos ímpios, ou o culto iníquo, que era o povo de Deus que, ao invés de estar buscando com justiça, com seriedade, era um povo que estava lá na rua vivendo de qualquer maneira, esquecendo Deus em cada esquina, e depois vindo ao templo sacrificar e orar. E Deus disse: pare com isso, pare com esse jejum, pare com essa oração, pare com esses cânticos, pare com esses sacrifícios, pare com tudo, eu não quero ver vocês. Arrependam-se. Depois do arrependimento, eu mostro de novo a minha face, mas até que vocês se arrependam dos seus pecados, a minha face continuará encoberta por vocês. Ele chama o povo ao arrependimento, à transformação. Por isso ele diz para Davi: Davi, diante dos seus pecados, meu amigo, só uma coisa eu tenho a te dizer: buscar a minha presença. Porque quando a presença de Deus chega, o pecado tem que ir embora. Não tem como ter mistura entre Deus e iniquidade. Não tem como ter comunhão entre luz e trevas. Porque se Deus é luz, Davi acabou de dizer para nós que Deus é luz. Luz manda fora a escuridão. Luz manda fora as trevas. Então não pode coexistir isso. Vocês estão entendendo? Diante da aflição de Davi, na hora que ele olha para quem ele é e teme fracassar, porque vem um exército contra ele, vem um povão contra ele para o destruir, ele olha para Deus e diz: nossa, mas Deus é muito poderoso, vai dar tudo certo. Mas ele olha para dentro de si e diz: bicha, mas comigo será? Já a coisa pega para o lado. Quando ele olha para dentro de si, ele: Deus tem misericórdia de mim, me perdoa. E aí Deus fala ao coração dele: busca a minha presença, busca a minha presença, busque a minha presença, a presença do Deus Santo que santifica. Deus tem misericórdia dele. E será que Deus responde? Irmãos, é tão bonito ver isso. Sabe o que acontece? Saul sai com aquele povão todo lá, com aquele exército, dá cavalo e carros, espada, preparados com mantimento, com suprimento para poder guerrear. Eles saem com disposição mesmo de vencer o inimigo chamado Davi. Vamos matar Davi! E descem e vão lá para o sul do Horebe. Chegam lá nas cavernas. Davi, diz o texto que Davi sabia, e ele até deslocou do lugar que ele estava, ele até saiu de lá, de onde ele estava. Mas acontece que no meio do caminho acontece algo que Saul não esperava. Veio um mensageiro às pressas e disse: Saul, os filisteus estão invadindo Israel, nós vamos ter que voltar para trás. Senão, o que vai acontecer é que eles vão acabar com o nosso país, enquanto você persegue Davi. E Saul foi obrigado a voltar para Canaã, e ele sequer pôs a mão em Davi. E digo mais, pois no capítulo seguinte, você pode ler na sua Bíblia, diz o texto sagrado, que depois de acudir e cercar os filisteus, que aí Saul consegue vencer os filisteus, ele volta para matar Davi de novo. Mas quando ele chega numa caverna, ele sente vontade de aliviar o ventre, ele sente vontade de fazer as necessidades normais, e ele entra numa caverna, e lá ele está tranquilo.
Mas sabe quem está lá dentro com os seus homens? Escondido lá dentro dessa caverna que Saul parou para enviar o vento? Davi. Davi chegou tão perto de Saul que ele cortou a capa de Saul que estava presa nele. Ele cortou um pedaço raladinho. Saul nem viu. Na hora que o rei Davi estava saindo, o rei Saul estava saindo da caverna, Davi gritou para ele e disse: salve o rei, pare de me perseguir, porque eu não estou tentando fazer mal nenhum, porque eu poderia ter te matado agora, eu não te matei, então pare de me perseguir. Eu não sou teu inimigo, rei. Não parou de perseguir, não adiantou, depois ele continuou perseguindo. Mas o mesmo Saul, que um dia antes estava se mostrando o maior dos inimigos, o maior dos perigos das circunstâncias, a prova real do fracasso de Davi, foi o mesmo que no dia seguinte Deus entrega nas mãos de Davi. Eu estou dizendo no dia seguinte, eu não sei quantos dias passaram, mas a cena imediata ao clamor de Davi, ao desespero de Davi, que deu origem ao Salmo 27, foi justamente uma cena na qual Saul ficou na mão dele. Só que ele não vingou. Ele foi um homem de luz. Ele foi um homem com o coração quebrantado diante de Deus. Foi um homem do qual Deus disse: busca a minha presença. Era um homem que buscava a presença de Deus. Deus que nos dá confiança diante do medo da circunstância, ainda que o exército se estoure contra nós. Deus é o Deus que nos dá confiança diante do medo do fracasso de quem nós somos. Ele nos chama, ao invés de confiar em quem nós somos, e confiar em quem Ele é. Ao invés de olharmos para o nosso pecado, abandonarmos o nosso pecado e buscarmos a santidade que Deus propõe para nós. E depois de vencer essa batalha, Davi termina o salmo, e aí alguns comentaristas dizem que a partir do versículo 11 já é pós-vitória ou pós-livramento desse ataque de Saul, que agora ele ora por medo do futuro. E aí diz o texto sagrado a partir do versículo 11, Davi diz o seguinte: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. O que Davi está fazendo aqui é o seguinte: Senhor, o Senhor já me livrou agora. Como de maneira maravilhosa o Senhor levou Saul embora para acudir os filisteus que estão entrando em Canaã. Bendito é o Senhor, porque eu não teria como vencê-lo mesmo, eu não ia dar conta. Mas o Senhor me livrou. Mas a partir de agora eu sei que eu venci só uma batalha. Eu sei que eu não venci a guerra, e Saul vai voltar, e Saul vai tentar me matar de novo, Senhor. Eu venci só uma batalha. Então me ajude para o futuro e ensina-me a andar em caminhos onde eu possa ser livre dos meus inimigos. Me ajude, Senhor, a partir de agora, andar conforme a tua vontade, pisar onde o Senhor quer que eu pise, viver da maneira que o Senhor quer que eu viva. Não deixe à vontade os meus inimigos, pelo contrário, Senhor, pois contra mim levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. E ele continua dizendo: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ou seja, eu vou ver o Senhor me colocar lá no trono. Eu creio nisso, eu não creio que Saul vai me matar, não. Eu creio que vai dar tudo certo. E aí ele traz uma palavra para nós, e para ele mesmo dizendo: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifica-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Queridos, Davi temeu pelo seu futuro. Davi temeu a partir dali. E eu quero chamar sua atenção também para esse temor. Sabe por quê? Muitas pessoas vencem batalhas, mas perdem a guerra. Porque depois de uma vitória na batalha, a gente tende a afrouxar. Depois de uma vitória na batalha, nós temos a tendência de esquecer que é necessário muita disciplina. Eu conheço muitos irmãos que vivem essa realidade, que já foram gigantes na fé quando vieram para Jesus, e hoje estão piores que os meninos, correndo de um lado para o outro, com profundas dúvidas, imersos em terríveis pecados, e sem mais a certeza de que Deus permitirá eles verem a bondade do Senhor na terra dos viventes. Tem um pregador que dizia o seguinte: permaneçamos tão vigilantes depois da vitória quanto antes da batalha. Depois da vitória, fique tão vigilante quanto antes da batalha. Fique vigilante. Peça a Deus todos os dias para ensinar o caminho que você deve andar.
Peça a Deus todo dia para renovar o seu ânimo e a sua fé, para que você espere em Deus, para que você confie em Deus. Ainda um outro pregador que dizia o seguinte: eu não sei o que o futuro colocará em minhas mãos, mas conheço aquele que tem o futuro nas mãos. Não sei qual o futuro que será colocado nas minhas mãos, mas eu conheço aquele que tem o futuro nas mãos. Eu conheço o meu Deus, e Ele me dará a ver a sua bondade. Mas eu quero que você leve no seu coração, na sua vida, eu quero que você leve isso consigo, que está nesses 3 pontos, que você possa confiar em Deus diante do medo, apesar das circunstâncias que você está vivendo. E aí, quando eu falo medo a respeito de circunstância, pode estar vivendo as mais diversas, de doenças, tribulação, conflito entre pessoas. Depois que o pecado entrou na nossa existência, a criatividade para se pensar em aflições, em inimigos, em Saús nos perseguindo, são diversos. Mas eu quero pontuar 3 pelo menos: o mundo, o diabo e a carne. São 3 inimigos que querem nos destruir o tempo todo. Então, diante da circunstância, confie em Deus, confie no Deus, que ninguém, que é luz, que é salvação, que é fortaleza, e ainda que o exército se acampe ao teu redor, você vai ter confiança nele. Mas para ter essa confiança, você tem que buscar, você tem que habitar na casa dele, você tem que se entregar nas mãos dele. Quero dizer para você hoje: pare de usar Deus e viva com e para Deus. Pare de buscar as bênçãos de Deus e comece a habitar na casa dele, comece a se relacionar com ele, comece a viver com ele, comece a caminhar com ele, porque se você tiver vida com ele, as circunstâncias não vão meter medo em você. Você vai saber a quem você pertence, você vai saber do que o seu pai é capaz, e se você souber do que o seu Deus é capaz, você vai confiar nele e ele vai agir na sua vida. Porque se ele não tem agido na sua vida, avalie a sua fé, avalie a sua vida com ele, e avalie se você está mesmo aqui dentro da casa dele, e avalie se de verdade você está mesmo nos caminhos dele. Porque senão você não pode dizer o que Davi disse. Se você não habitar na casa dele, você não pode dizer que o exército vem contra você e você não precisa ter medo. Você vai ter que ter muito medo. E na verdade é certo que você será destruído pelos problemas. Você vai ser varrido pela depressão, você vai ser varrido pela angústia, você vai ser varrido por tudo que é tormento que existe, pelo próprio inimigo, pelas tormentas do mundo. Você vai ser varrido, a menos que você habite dentro da casa do Pai. Porque se você habitar dentro da casa do Pai, Ele será o responsável pela sua segurança. Deus é aquele que dá confiança para nós diante da nossa fraqueza, porque Ele nos chama para parar de olhar para nós e olhar para Ele e buscar a presença dEle, o forte braço, a forte mão de Deus que tirou o povo do Egito, que colocou-os lá em Canaã. E é a mesma promessa bíblica que diz para nós: Ele me colocará, Ele vai me elevar sobre uma rocha, e essa rocha é Cristo. Ele é aquele que nos eleva sobre a rocha, é aquele que nos livra do pecado, é aquele que nos livra da condenação, é aquele que nos leva a salvo para a sua casa celestial, em Cristo Jesus. E Deus é aquele que nos dá confiança diante do medo do futuro. Não se esqueça, você não sabe o que o futuro trará para você, para as suas mãos, mas você conhece quem tem o seu futuro nas mãos, você conhece a Deus, e Deus cuidará de você até o fim. Amém. Amém? Amém.